Fala, povo lindo de Deus, graça e paz. Você está no canal do YouTube Osvaldo Lobo. Antes de a gente começar e você se esquecer, deixa teu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Nós estamos juntos aqui todos os dias, abençoando a sua vida. Eu, minha formação primeira é em ciências aeronáuticas. Eu tenho mestrado na área de ciências aeroespaciais. Trabalhei muitos anos dentro das Forças Armadas, aprendi muito sobre guerra, aprendi muito sobre avanço eh, dentro do teatro de operações, das batalhas. E hoje eu dedico a minha vida ao Senhor Jesus, trabalhando para a libertação, trabalhando na guerra espiritual. E hoje eu estou com a gente aqui. Estamos com a gente aqui, a Nani. A Nani tem vindo aqui, né, para nos ajudar, nos conduzir em temas que são os mais diversos dentro dessa área da guerra espiritual. Tudo bem, Exatamente. Nani? Graças a Deus, tudo bem. Feliz de estar aqui mais uma vez nesse episódio maravilhoso que a gente tem recebido tantos feedbacks de pessoas que têm crescido através dos cursos, dos livros, agora através desse podcast. Tudo isso é usado para a expansão do reino de Deus e crescimento pessoal, né, desse povo que segue Jesus na terra com consistência. Obrigada pelo carinho. É verdade. A Nani tem uma formação em comunicação e ela é âncora de uma das maiores rádios, né, gospel do Brasil, que é Melodia FM. Ela tem aí, você ouve ela aí na sua cidade, em tudo que é lugar, e ela, na verdade, ela nos ajuda, nos ensinando a comunicar o evangelho, né? A nos posicionarmos como vozes, do Senhor, anunciando o poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus. Fala um pouquinho, E não Nani. podemos nos envergonhar disso. E a É. vergonha não pode fazer parte da pessoa que se propõe a falar, a Uhum. pregar o evangelho. Ou seja, na sua área de atuação, por exemplo, existem empresários, diretores de empresa que têm muita dificuldade de ter uma comunicação assertiva com a sua liderança. De repente, a dona de casa tem uma comunicação errada, muito passiva, e não consegue ter um diálogo com o filho. E isso pode também acontecer dentro da igreja. Uma timidez, uma vergonha, ou então um vício de linguagem. Amém, igreja? Vamos dar um glória a Deus e por aí vai. São coisas que passam despercebidas no dia a dia, pastor. Mas quando nós trazemos isso à consciência e temos intencionalidade na comunicação, trazendo sempre a intencionalidade em primeiro lugar, todo o restante da metodologia e do treino faz sentido. E você vê que a sua característica, ai, mas eu não, como eu vou pregar como o pastor Lobo? A régua é muito alta. Uhum. Ele prega demais, ele gesticula certo, mas nem eu e nem você fomos criados para ser igual ao pastor Lobo Uhum. e nem a Nani Bieda. Uhum. Você tem uma característica e uma missão própria e com tudo que Deus deu a você, você vai usar como ferramenta de intencionalidade para se comunicar com alguém. Viu, gente? Quiser levar a Nani na sua igreja, na sua empresa, no seu negócio, é para você mesmo. Entra lá no arroba Nani Bieda, Nanibieda. Nani Bieda, a tarefa dela, a vocação dela, além de ser uma voz profética, ainda de ser assim, uma mulher que nos leva a Deus através da adoração. A Nani é uma das colunas do louvor e da adoração lá em nossa igreja. É uma ovelha nossa. Ela também tem facilitado a gente a pregar o evangelho. Muito obrigado. Nani treinou todos os pastores da nossa igreja, né? A linha de frente, pelo menos Que 20. alegria É. minha, que missão, né? E ó, pastores que já têm o altar, pastor, é uma grande oportunidade. A igreja é uma grande Uhum, oportunidade para despertar talentos, ministérios, uhum, vocações. uhum, E treinar pastores fazendo refino, ainda mais uma nata, né? Pastores da uhum. nata, como é da nossa igreja, graças a Deus, homens preparados. Para mim foi uma honra. E como houveram crescimentos e insights que foram virados ali, chaves que foram viradas. Amém. Então, eu me sinto muito abençoada e privilegiada. Amém. E hoje, gente, o assunto é iniquidade dentro da igreja. Hoje é um assunto assim que vai abalar as estruturas. Não, eu gosto muito de responder dentro da Bíblia, é a verdade que liberta, e dentro da realidade que a gente está vivendo. Então, vamos lá, pastor. Mateus 24, já vou partir para a primeira pergunta, fala que o amor nos últimos dias, nos últimos tempos, enfim, ele esfriaria por conta da iniquidade. Isso já é uma realidade na igreja hoje.
na sua visão? É bom a gente tratar esse texto, ele fala do fim dos tempos, tá bom? Só que a Bíblia não é um livro de finalizações, é um livro de eternidade. A gente acredita, a gente acha que vai abrir o livro em Gênesis, né? E aí vai encerrar, né? No livro do Apocalipse, né? As coisas do fim. Porque a própria Bíblia diz isso. Eu vou te falar, tá falando para João, né? João que recebe a revelação do livro do Apocalipse, aquelas coisas que virão, né? No futuro. Mas a Bíblia não fala, não quer mostrar para a gente um fim, quer mostrar a eternidade, né? Uhum. E uma das denúncias que você pode olhar como fim dos tempos, em primeiro lugar, é o esfriamento de um lado e o aquecimento do outro. Ou seja, o amor esfria, a iniquidade cresce. Vamos definir aqui iniquidade. Iniquidade é quando o pecado ele se torna tão comum que as pessoas não percebem como pecado. Infelizmente, né? Eu vou aqui deixar claro que, por exemplo, me converti num tempo lá no interior em que televisão era pecado. Uhum. Mas a televisão, na verdade, é só um meio de comunicação. Como sempre foi o rádio, como era o telex antigamente, né? Sim. Era a maneira de você comunicar coisas. Pela televisão, pode vir coisas boas, podem vir coisas ruins. Quando a internet apareceu, isso é do diabo. É o fim do tempo, é o final dos tempos. A tecnologia em si, ela provoca uma dúvida para dizer isso é de Deus, a inteligência artificial. Ela pode ser usada para o bem ou para a destruição. Tem gente que está usando a inteligência artificial para roubar os outros, para enganar os outros, para tomar bens adquiridos pelos outros para benefício próprio. Então, vai depender de como você usa. Hoje, nas igrejas, todo mundo tem um telão, É. que é uma televisão. Uhum. Né? Então, quer dizer, aquilo que era pecado podia escandalizar, mas era só uma discordância. Hoje, a iniquidade ela funciona de uma maneira diferente. A iniquidade, Nani, é como aquilo, quando algo está muito claro, uma ordem de Deus que vai afastar você de Deus. Não é que Deus vai ficar zangado, Deus não faz beicinho. Uhum. Me desobedeceu, eu vou te dar uma chinelada. Esse não é o Deus da Bíblia. Na verdade, a desobediência afasta você de Deus. E você longe de Deus, você é destruído. A presença de Deus é a tua própria proteção. O Senhor é meu escudo e fortaleza. Assim como os montes estão em volta de Sião, assim está o Senhor em volta do seu povo. Para quê? Para proteção, para abrigo, para sustento, para derramar bênção. O pecado afasta a gente. E a iniquidade é um passo muito além do pecado. O pecado é aquilo que você vê. Uhum. Fulano mentiu, fulano roubou, fulano matou. Isso é pecado. A iniquidade é quando mentir, roubar e matar deixou de ser pecado. Não, não, mas eu matei, mas eu matei com justificativo, matei em nome de Jesus. Uhum. Isso é iniquidade. Então, por que o amor esfria? Isso é uma realidade? A pergunta foi essa. É uma realidade. Porque o amor, ele vai ser contrário do egoísmo. O amor, ele é manifesto em você dar o melhor que você tem. Por que Deus amou o mundo? Ele deu o seu filho. Ele deu aquele castigo da cruz, foi horroroso, foi brutal. O que Jesus sofre na cruz é uma violência desmedida. A Bíblia diz que agradou ao Pai entregar o filho por amor a mim, a você, aqui não presta. A gente se compara e se acha um melhor que o outro. Pelo menos eu não sou que nem aquele ali. Pelo menos eu não sou um corrupto. Pelo menos eu não sou um adúltero. Pelo menos eu não sou um ladrão. Pelo menos eu não sou um pai que violenta filho. Eu não sou uma mulher que agride a filha. A gente se compara. Aí Deus coloca todo mundo debaixo. Ó. É todo mundo farinha do mesmo saco, né? É todo mundo a mesma coisa. Para mostrar o grande amor dele. Quando é que o amor esfria? Quando eu penso só em mim. Por que o amor esfria? Quando eu fico rico demais. Uhum. Quando eu fico satisfeito demais. Quando eu começo a buscar o prazer. Você quer ver uma coisa? A Bíblia fala em Isaías sobre o pecado de Sodoma. E todo mundo liga o pecado de Sodoma e Gomorra ao pecado da imoralidade sexual. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles também tinham isso. Mas não era só isso. Uhum. Era o desejo de ser feliz a qualquer preço.
eu vou ser feliz, eu vou experimentar sabores e delícias de qualquer maneira. Isso é iniquidade. A iniquidade acontece quando é o ponto mais alto do egoísmo. Isso é iniquidade. O diabo adora isso. Porque o diabo ele quer ser o foco da adoração. Ele é um egoísta. Ele quis tomar para ele aquilo que era de Deus. Uhum. Ele queria ser como Deus. Esse foi o desejo de Satanás. Queria brilhar. O nome dele mesmo é Lúcifer, né? Aquele que porta a luz. Mas ele não tinha luz. É como a lua e o sol. O sol tem luz própria, a lua não. A lua só vai brilhar quando o raio solar bate nela. Se ela se esconde atrás da Terra, aí é chamado lua nova, né? Uhum. Aquela lua que. Cadê a lua? Ela Uhum. tá lá, mas você não vê. Uhum. Não é verdade? Você não enxerga ela brilhando. É justamente isso. O amor esfriar. E tem diversas razões. Se esfria dentro de casa, quando não há possibilidade de perdão. Se esfria dentro de casa, quando não há reconciliação. Se esfria dentro de casa, quando a gente tem um desejo de querer ter mais do que o irmão. Você repara como é que os irmãos se engalfinham. Uhum. Jacó e Esaú se degladiaram a vida inteira em busca da bênção e do amor do pai. Já notou isso? O que os dois queriam? O amor do pai. No final, um rouba o amor do pai, o outro pergunta: não sobrou nenhuma bênção para mim? Então, isso tudo acontece quando a gente está muito satisfeito e está em busca de muita satisfação. E nada mais comove o coração das pessoas, pastor. Por exemplo, eh, já não se comove mais desastres, pessoas com necessidade ou alguma coisa dentro da igreja, um propósito lícito, santo dentro da igreja, não entra mais no coração. Ou seja, dá-se a entender que aquela pessoa ela busca nela, para ela, na casa só para si. Uhum. Então, o amor esfriou, ela está buscando alguma coisa que nem ela mesma sabe, o que ela quer. A minha pergunta, pastor, como alguém pode identificar que aquilo que ela está fazendo, talvez por cegueira ela não consiga, mas é uma iniquidade, ela está vivendo uma iniquidade. A iniquidade é um sepultamento espiritual. Eu vou te explicar isso. Lembra quando Jesus fala o seguinte: vós estáis mortos em vossos delitos e pecados? O que acontece com um cadáver? Ele não tem sentimento. Você pode pegar uma agulha desse tamanho assim, ele está morto. Enfia na carne do cadáver, ele não vai gritar, ai! Mm-mm. Ele não sente. Existem pedaços do nosso corpo que são peles mortas. Eu me lembro que aqui, meu pai tinha a mão grossa. Aí eu pegava uma agulha fininha assim, ó. E eu ficava enfiando aqui, ó, no cantinho da pele dele. Eu já fiz comigo isso. Tava morta aquela carne, por isso que você não sentia dor. Não tinha sentimento, porque as terminações nervosas ali acabavam. Como é que você percebe quando a pessoa não se importa em viver sem Deus? Ela se afasta tanto, e assim, o amor de muitos esfriará. Uhum. É quando você não tem mais nenhuma sensibilidade. E você começa a achar que o errado é o certo. Aí você olha, tem igreja no Novo Testamento que ela está morta, sabia? Tá morta. Jesus fala. Eu estou à porta e. É porque o evangelista diz assim: não, eis que Jesus está na porta do teu coração, abre, deixa ele entrar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus estava fora daquela igreja. Uhum. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Uhum. Então, é uma percepção clara de que Jesus não está ali. É quando a igreja vive para a tradição. Quando ela vive para a formalidade. Ela vive para a religião. Mas não tem nenhum encontro com Deus. Uhum. Você vai na igreja de hoje e de 50 anos atrás. É a mesma igreja. Uhum. É a mesma oração repetitiva. É a mesma repetição ritualística. A presença de Deus não está lá. Quando você olha para a vida de uma pessoa e ela não se importa com a dor dos outros. Ela não chora. E se diz, talvez cristã, A carne não se compadece? é isso aí. Então, o filho pródigo, quando ele volta para casa, ele fala assim: esse meu filho estava morto, reviveu.
a morte espiritual, a pessoa não tem mais vontade de orar, ela não tem mais vontade de congregar, E daí vai na igreja e fica estático. Por ela quê? nem vai para a igreja, ela não vai para a igreja. Ela vive uma superficialidade. Quando Deus começa a mexer com ela, ela fala assim: Deus me revelou que meu tempo aqui acabou, e vai embora. E vai embora. Ela não se integra no corpo, ela não faz parte do corpo. A iniquidade, ela vem, Nani, em primeiro grau, por a riqueza. Você repara que todo o povo de Israel buscou a Deus todo dia. Será que amanhã vem pão do céu? Porque eles estavam no deserto. No deserto nada vai, não vai crescer o trigo ali, não vai. Eles vão morrer de fome. Se Deus não fazer a água voltar da rocha, eu vou morrer de sede. Então eles viviam numa busca de Deus. Para onde que vai a nuvem? Eu vou onde a nuvem vai. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. E Deus estava ali, ó, suprindo eles. É o maná do céu. Aí chega uma hora que Deus falou assim: a partir de hoje, não tem mais nuvem, não tem mais pão do céu. Vocês vão beber do riacho, é a terra que manda leite e mel. Eles tinham um Jordão ali, uma terra, é um vale muito fértil, né? A partir dali, eles começam a enriquecer. E também agora tem o figo, eu agora também tenho romã, aquelas frutas, né? Eu tenho damasco, e a terra produz aqui uva, eu vou ter vinho. Aí eles se esquecem de Deus. Eu não preciso mais de Deus. A iniquidade começa quando você diz: tchau, Deus. Aí começa a iniquidade. A iniquidade começa quando você está satisfeito, né? Eu tenho amigos que ficaram ricos e se esqueceram de Deus. Eles começam a ver a Bíblia, por um lado, muito sofisticado, muito inteligente. E isso pode virar um abismo, pastor. Isso vira um abismo. Isso vira. É a maneira como a pessoa se encanta com esse mundo. Uhum. Porque daí fica muito, muito light, muito. Eu vou usar um termo aqui, de repente eu vou na igreja tomar uma gotinha do meu remédio de homeopatia porque eu não estou passando bem. Eu vou lá ouvir uma palavra para passar uma semana boa. Uhum. Mas se a outra semana for muito melhor, ele nem volta naquela para agradecer. Exatamente. Seria isso. Exato. Você repara como é que as gerações vão se perdendo? Vou pegar um cara aqui, o pessoal entender aqui, Abraão. Abraão, Deus falava muito com ele. Uhum. Falava. Aí Deus passou a falar menos com o filho dele, Isaac. Jacó foi uma vergonha. Deus amou Jacó, mas Deus não falou quase nada com ele. Aí, com José, Deus não falou nada, só falou em sonhos. Uhum. Aquilo, o bisavô via, o bisavô se encontrava, o bisavô fez altares. Toda hora Abraão fez altar em Betel, fez altar em Padarã, ele fez altar em Moriá, quando ele leva o filho dele. Ele faz um monte de altar. Isaac. E Jacó. E José. Então, as gerações vão se perdendo quando? Quando elas vão ficando satisfeitas. Para que orar? Eu já tenho. Por que eu vou orar pela comida? Só ora pela comida quem já teve fome. Uhum. Só sabe, fala assim, no meu tempo, né? Eu vi um monte de demônio manifestando. E agora eu não vejo mais, pastor. Por quê? É a satisfação. Uhum. A satisfação dá um não para Deus e dá um sim para o pecado. Isso é iniquidade. Iniquidade. Então, a gente precisa cuidar do coração, cuidar da nossa fé. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome, fiz isso, aquilo. Uhum. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca nem conheci vocês. É isso. Uau. Pastor, falando de igreja ainda, minha pergunta é: existem pessoas que têm acesso à igreja, podem ir presencialmente à igreja, mas elas não vão. Uhum, Elas se tornaram mais acomodadas no online. uhum. E isso poderia ser uma questão de engano espiritual? Pode ser, e também é uma questão da velocidade como as coisas acontecem, né? Hoje o mundo distrai muito a gente. Uhum. Então você vai, eu viajo muito, toda semana estou no aeroporto. Eu chego no aeroporto, as pessoas nem se veem. As pessoas andam olhando para o celular, fazem um check-in no celular, respondem a mensagem no celular,
entram no avião com o celular. Hoje a tecnologia avançou de tal maneira que a velocidade com que as coisas acontecem, você antigamente tinha um telefone que você discava, você falava com uma pessoa de cada vez. Agora você está respondendo tem uma pessoa no direct fazendo uma pergunta desesperado, tem um outro mandando e-mail. Então, há uma capilaridade online. Isso faz com que a gente comece a perceber ou achar que os relacionamentos que estavam a distantes, impossíveis, eles estão perto. Mas não existe um Deus distante. Não existe um Deus que está longe da gente. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando você se aproximar de mim. O distanciamento das pessoas, o distanciamento do corpo, significa apodrecimento. Isso é uma questão espiritual. O membro fora do corpo, ele morre. Nani, todo mundo que diz, eu não vou mais para a igreja. Eu já conheço essa história. Não vou porque eu não gosto do pastor, porque eu briguei com o irmão, porque eu não gosto da mensagem, porque não tem igreja boa, porque eu sou muito crítico. Tudo isso tem uma raiz só, chama-se pecado. Pecado. Não adianta, quem está ouvindo aqui pode ficar zangado. É o pecado. É isso que afasta o crente da igreja. Pecado. Pode ser amargura, pode ser culpa, pode ser rebelião. Tem uma raiz de pecado ali. Mas ele tem uma boa desculpa para entregar. Ele sabe se desculpar. Ele sabe jogar, não, é o pastor fulano, é essa visão da igreja hoje. Sempre terceirizando. Sempre. Ele não se responsabiliza. É. E aí é mais ou menos o seguinte: você errou e eu não me encontro com Deus. Deus é que paga o pato por isso. O que tem a ver uma coisa com outra? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. O afastamento da igreja também, ele acontece por quê? Porque a pessoa ama o pecado. Ama o pecado. E ali ele vai ser confrontado. Ali, o pastor, o profeta, o ministro, o obreiro, o diácono, vai falar de uma Bíblia que dá um prumo. Aí ele vai falar, não acredito nisso não. O senhor falou uma vez numa pregação que a palavra de Deus, ela não só consola, mas ela precisa confrontar. Precisa. Porque é no confronto que há mudança. Uhum. Você é descortinado. Talvez a pessoa não queira passar por isso. E em casa, no online, escolhendo palavras que ela quer ouvir, ela escolhe, porque hoje nós podemos escolher o que a gente quer ouvir, né, pastor? Uhum. E talvez no presencial, Deus tem uma palavra pontual que é para descortinar. E ela não quer ir. O que muda a gente é o trauma. O que transforma a gente é o trauma. Aham. É um ensino. Quando você aprende a verdade, você fala. Você tem duas. Fala assim, não, eu não acredito que a verdade seja a verdade. Eu vou continuar vivendo isso aqui. Ou então você vai falar, vou mudar de vida. Eu me converti num culto, numa escola bíblica, em que o pastor falou que o vício era pecado e o viciado não ia para o reino do céu. E eu li lá, Gálatas capítulo 5. Viciado não entra no reino do céu. E eu falei, eu vou ter que tomar um rumo na minha vida. Uhum. O confronto não é um confronto machucador. A gente fala de trauma, parece que não, tem que bater firme. Gente, eu não sou pastor que prega com dureza. Uhum. Eu prego com compaixão, eu prego com amor. Eu tô ali, mas eu tô ali para ensinar a verdade. Uhum. Tem um irmão, gente, eu fui pastor dele muitos anos, depois ele acabou indo para outra cidade. Uma vez ele veio no gabinete para falar assim, eu não gosto do senhor, não. Eu fiz alguma coisa pro irmão, você é o jeito que você prega. Você não me deixa nenhuma escapatória. Eu tenho que crer nesse Deus que você crê. E eu não tenho nenhuma opção. Ele era um rapaz, eu ajudei muito, depois nós ficamos grandes amigos, né? Ele falou assim, pastor, o senhor prega de um jeito que não me dá a oportunidade de eu permanecer no pecado. Então, na verdade, a palavra de Deus não é que ela confronta, ela nos deixa desconfortáveis para pecar. Porque o pecado vai produzir sofrimento na minha própria vida. É por isso que Deus diz, larga isso, isso vai te queimar. E o pecado é o que alimenta as setas malignas, dando permissão para ele. Ele gosta disso, pastor. O pecado é o que alimenta o próprio diabo, não é a seta dele. O próprio Eu não diabo. dou arma pro diabo. Eu dou oportunidade pro próprio diabo. Oportunidade. Ele em si, ele vem para matar, roubar e destruir. Uhum. É isso. Então, o afastamento da igreja é uma estratégia muito diabólica para produzir uma ovelha
fraca, uma ovelha que se torna uma vítima. Sabe assim, ó, o tubarão, vou fazer uma comparação mais grotesca aqui. Ele sabe quem é, quem que é o topo da prioridade alimentar dele. Ele sente cheiro de sangue a quilômetros de distância. Ele percebe isso, ele fala, opa, vou atrás de uma presa. Uma pessoa que está sem igreja, ela não tem proteção espiritual, ela não tem socorro espiritual, ela não tem alimento espiritual, ela não tem unção. Ela vai virar o quê? Comida do diabo. Vai ser devorado. Ele anda ao redor, querendo devorar. Você está vigilante, né? É. É vigiar e orar, Uhum. não orar e vigiar. É, Tem a ordem, né? é. Pastor, vamos falar um pouco sobre ativismo? Vamos. Ativismo. Ativismo, por exemplo, no ministério. A pessoa se torna extremamente capaz de fazer tudo ao mesmo tempo, agora e já. Como identificar o ativismo? O que pode acarretar o ativismo na vida de uma pessoa? Pode ser culpa, pode ser pecado oculto, orgulho, interesse. Por que o ativismo na igreja hoje é um dos maiores ganchos? Na verdade, tem dois tipos de ativismo. Por exemplo, tem a pessoa que é elétrica. A minha cabeça, ela raciocina muito rápido. De verdade, né? Eu fico aqui com você conversando o dia inteiro. E a minha cabeça, ela funciona de uma maneira diferente. Por exemplo, eu consigo decorar porções enormes da escritura sem fazer esforço. Deus me deu isso. Mas eu tenho um esforço meu que também alimentou isso lá atrás. Eu já fui pastor de, acho que, diversos segmentos dentro da igreja que eu servi, né? Pastor em diversos ministérios. Qual o problema do ativismo? É quando o ativismo se esquece de Deus. Você faz e se esquece por que está fazendo. Você faz e se esquece por quem você está fazendo. É quando você desloca prioridades. Primeiro eu, depois eu e minha esposa, depois a minha família, depois o meu trabalho e depois a obra de Deus. Eu desorganizo isso. Aí vira um ativismo. Uhum. O ativismo cansa, ele esgota. Eu chamo o ativismo de, lá, o crente MacGyver. Ele abre a igreja, ele toca no louvor, ele tá na mesa de som, ele é a pessoa que faz o cafezinho no final do culto, cuida do ministério de jovens, ele faz tudo na igreja. Na igreja pequena, o pastor é um faz tudo. Na igreja grande ele não consegue mais ser. Hoje, por exemplo, o Retiro tem 75 ministérios. Uhum. Eu não consigo nem cuidar dos 75 ministros. Então nós repartimos em redes e cada pastor cuida de uma rede ministerial que trata disso. O ativismo, quando que ele é maligno? Quando você tem tempo para tudo e não tem tempo para Deus. Isso. Quando é que você está no ativismo? É quando você está sempre no estacionamento e nunca está na oração. Uhum. Uhum. Você está sempre no ministério infantil e nunca no culto ouvindo a palavra. O ativismo pode levar uma pessoa a achar que ela não precisa sentar para ser ministrada, receber uma palavra. Ela, não, eu quero servir, eu quero fazer, eu estou aqui pronto. O ativismo é uma escravidão. Uma escravidão. É assim que o filho pródigo, o segundo filho pródigo diz, eu tenho feito tudo e eu trabalho como escravo. O filho pródigo, ele não tem prazer, ele não sabe que ele participa porque ele é herdeiro. O ativismo religioso, ele também tem acontecido por quê? Porque é muito pouca gente fazendo tudo. E quanto mais fica na tua casa assim, aí tu começa, mãe, tô com fome. Mãe, daqui a pouco a mãe faz tudo para todo mundo e ninguém faz nada por ela. Uhum. Então chega uma hora que se esgota, chega uma hora que a mãe, minha vontade aqui é sumir. Por que tem pastor que esgota? Uhum. Porque a igreja o tempo todo dando para ele responsabilidade que não é dele. Uhum. Dando para ele, ninguém quer repartir ou quer usar os dons. O dom não é para mim, o dom é para você. O dom é para edificar os outros. Só que tem todo mundo com dom e ninguém quer usar o dom. É o que a parábola, tem uma parábola que fala sobre os talentos. Um recebe 5, outro recebe 2, um recebe 1, e aquele que tem 1 não faz nada. Uhum. O que tem 5 multiplica, o que tem 2 multiplica, aquele 1 não. Meu dom é muito pequenininho. É daí que sai o ativismo. É quando também aquele que não devia, que devia servir, não serve. Uhum. Aí tem alguém, mais ou menos o teu time, era para jogar com 11,
mas tem um que nunca entra em campo. Uhum. Aí os 10 que ficam tem que jogar. Para cobrir aquele. É isso. E poderia ser também, pastor, o ativismo como se merecimento para Deus, eu estou fazendo, Deus está vendo o que eu estou fazendo, eu sou ativo aqui, será que uma troca? Alguma? Pode ter isso na cabeça da pessoa. Quando a cabeça dela não é uma cabeça cheia de graça, mas é uma cabeça cheia de religião. Religião. O religioso, ele vai na igreja para quê? Para ganhar um pontinho com Deus. Olha lá, Deus, bota uma estrelinha, eu vim à aula, eu vim ao culto. A gente, eu fui católico, e quem não foi católico, você nunca foi católico, você não vai entender isso. A gente ia na igreja por obrigação, e quando você não podia ir, você mandava alguém no teu lugar. Pra te representar. Tô falando. Eu tô falando pra você. É Aí mesmo? manda rezar uma missa pra mim. Manda. Então, quer dizer, você não ia para celebrar a ceia, você ia para celebrar a liberdade. Ainda bem que eu não vou pro inferno. Ele não ia para Deus para buscar Deus. Ele ia para Deus para buscar o livramento do diabo. Era diferente, entendeu? O ativismo faz isso. Faz a gente pensar que a gente merece alguma coisa que, na verdade, Deus dá de graça. Pastor, posso fazer uma pergunta que E- chegou aqui nas suas redes sociais, Então vai aliás? ser a última A pergunta, que a última gente já vai pergunta. encerrar. Tá. Gente, você que não segue a gente, continua seguindo a gente no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Deixa o teu like aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal. Você que ainda não segue Nani Bieda, @Nani Bieda pelo Instagram, @PR Oswaldo Lobo. Os nossos livros, todos eles na área de libertação, de guerra espiritual, de cura da alma, todos eles estão no site www.institutoexodos.com. E tem mais, esse ano, de 16 a 18 de outubro, estaremos juntos em Curitiba, num curso presencial aqui em Curitiba. Inscrições pelo institutoexodos.com. E se você quiser fazer os nossos cursos online, vá lá em cursos.pastorlobo.com. Você pode comprar, você pode alugar, você pode ter o plano mensal. Aqui tudo na descrição, cursos.pastorlobo.com. Vamos lá, Nani. Vamos lá, pastor. Uma pergunta que chegou na sua caixinha do Instagram. Se um pai de santo morre, o que acontece com os trabalhos malignos que ele fez contra alguma pessoa? Muito boa pergunta. E aí, pastor? Eu já vi isso acontecer, né? Já vi acontecer. Tinha uma, na verdade, era a mãe de uma mãe de encosto, né? Eu gosto de usar esse termo. Ela não era mãe de encosto, mas era a mãe da mãe de encosto e ela morreu. Ou seja, tinha a bisavó morreu, a avó era mãe de santo, tinha uma filha interessante que tinha se convertido e tinha um menininho que seria o bisneto. Quando essa mãe biológica mesmo, da mãe de encosto morreu, eu lembro disso. Quando aquele caixão, porque você baixa o caixão no sepultamento, né? Vai lá o coveiro e pá, quando o caixão tocou, os demônios que também estavam na mãe manifestaram numa criança. Meu Deus. Foi. Manifestado. É daí que vem a noção de hereditariedade. Mas essa hereditariedade, ela acontecia por consagração. O espírito imundo chama o seu, quem possui, de cavalo. Não sei se você sabe disso. Sim. Fulano é meu cavalo, fulano é meu aparelho, né? É isso. Quando o espírito imundo vê que aquela pessoa vai morrer, por quê? Aquele espírito ele fica passando de geração em geração. Sim. Ele faz a pessoa consagrar o filho. Que no caso era essa criança. Porque o espírito precisa sair daquele corpo para entrar no outro corpo. Meu Deus. Como a filha tinha se convertido, era uma nova convertida, ele entrou direto no bisnetinho. Então, tem muita coisa na Bíblia, é interessante isso, que como a pessoa promove desgraça no futuro. Tem muita gente que vive em desgraça hoje porque foi desgraçado lá atrás. Uhum. Por exemplo, Saul, ele quebra uma aliança, foi uma aliança. Eles fizeram um juramento diante de Deus. Tem uma passagem muito conhecida em Josué capítulo 9, em que Josué faz uma aliança com o povo de Gibeão. São os gibeonitas ou heveus. Eles enganam, pegam uns pães velhos, umas roupas velhas, viemos de longe. Só que eles fazem um contrato. É mais ou menos assim, pastor,
Eu vou quebrar minha aliança de casamento. Pode esperar. Alguma coisa vai morrer na tua vida. Eu não estou falando da morte física, não. Sim. É a morte da alegria, é a morte do romance, é a morte financeira. Eu sempre ensino que a desgraça financeira anda de mão dada com a desgraça familiar. Sempre ensino. A Bíblia diz isso. Voltando ao assunto de Josué com os gibeonitas, Saul, ele quebra essa aliança. Quebra mesmo. Sabe quem sofre? O reinado de Davi. Aí Davi pergunta: por que está acontecendo? Por causa da, por causa da morte sanguinária promovida por Saul. E sangue derramado. Pois é. Então, Nani, a pergunta é: depois que uma pessoa cheia de paz. É por isso que a gente Uhum. faz a renúncia. Eu tenho um livro aqui, que é o Discernimento. Ele é muito bom. É o Discernimento Espiritual e o Sangue nos Umbrais. São 2 livros que são cursos que eu faço, que eu ensino o quê? Mapear é uma investigação. Mapear é você discernir, é você comparar assim sintomas com realidades e falar, ó, tem uma iniquidade aqui. É por isso que você leva a pessoa a fazer renúncias, a quebra de pactos. As pessoas chamam isso de quebra de maldição, Uhum. entendeu? Uhum. Então, o que que acontece? Aquela desgraça, às vezes, afeta gerações, afeta repetindo sofrimentos, tragédias, desgraça na vida da pessoa. Então, pastor, por exemplo, se um pai de santo morre, né, os trabalhos malignos vai passando de geração ali por conta dessa, né? É o sangue de Jesus, o nome de Jesus que Que continua? interrompe aquilo que não é uma quebra de maldição, não é uma quebra, mas que realmente é efetivo para aniquilar Eu vou fazer uma. esses trabalhos malignos, como ela Sim. colocou aqui, para É, outras pessoas. sim, você já botou um ponto final na história. Mas eu quero dizer, sabe por que que continua? Sabe que a pessoa que estava ali em acordo com aquela entidade vai, vai convidar aquela entidade para ela agir de qualquer maneira, a fazer um pacto. É um acordo espiritual. Aquela pessoa morre, aquela entidade continua. É um anjo, na verdade, que se transformou num demônio que vai continuar até que seja julgado no final, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. As obras dele. Só que Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. Então, quando uma pessoa lá, aquele filho que está sofrendo, aquela mãe que está sofrendo, aquele que recebeu aquela, aquela carga maligna de perseguição, ele clama pelo sangue, faz uma aliança com Jesus, aquele contrato antigo com os demônios é cancelado. Na hora. Na hora. É um tribunal. Acabou. O Jesus é o justo juiz, né? Deus, ele bate o martelo, fala, acabou. Essa sentença está revogada, você começa uma vida nova. Para ser bem claro, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Oh, amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, Deus abençoe a sua vida. Que bom que você estava. A gente estava aqui com a Nani. A Nani tem uma formação na área de comunicação. Ela é porta-voz do Evangelho do Reino através da rádio. Ela é âncora da Melodia. Ela tirou aqui uns dias para estar com a gente, para nos abençoar, para trazer perguntas que você mesmo trouxe. Você que não segue ela, @Nani Bieda. Ela tem um trabalho muito, mas muito bem, assim, com excelência na área da formação de pregadores. Não, ela não vai te ensinar teologia, não. Ela vai ensinar você a pregar a verdade. Ela vai colocar você numa posição em que você vai poder ensinar com o poder que Deus te deu, com a unção que Deus te deu, mas com a inteligência que é necessário para você comunicar aos outros. Exato. Nani, muito obrigado. Eu que Nani. agradeço, Mais meu uma pastor. vez, a gente deixa aqui com um carinho aqui, um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista Bom Retiro, em que nós pastoreamos. Quer mandar mais um recado, Nani? Claro, eu quero incentivar você a compartilhar esse episódio com as pessoas que você ama. Faça uma visita também, né, no canal do pastor, adquira os livros, os cursos que estão aí propostos, porque isso é um enriquecimento que ninguém mais vai tirar de nós. E procure estar ou visitar, se você é da nossa região, ou vier para Curitiba, onde é a Igreja Batista Bom Retiro, venha nos visitar, vai ser um prazer conhecer você.
Amém, gente? Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772, culto de libertação sempre às quartas-feiras, às 19h30. Sexta e sábado tem o Ministério Jovem, de adolescentes e pré-adolescentes. Domingo às 9h, às 11h, às 19 horas e também às 16 horas tem culto da comunidade surda. Deus abençoe, gente. Fica com a gente, fica na paz.